Olá, bom dia, queridos amigos. Sexta-feira, dia 12 de janeiro, estamos prontos agora para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu espero que você esteja bem, sua família também. Eu espero que você esteja tendo um ano de 2024 já rico das bênçãos do Senhor e que esse ano seja muito especial para todos nós. Nada melhor com começar o ano e começar o dia estudando a palavra de Deus. Teremos a oportunidade agora de mais uma vez recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Ensina-nos a orar. Esse foi o tema da segunda lição desse primeiro trimestre do ano, que está estudando os Salmos da Bíblia. Já aprendemos muitas coisas sobre os Salmos, mas ao longo desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, estaremos estudando essas lindas orações e cânticos desses autores inspirados, para que eles também nos inspirem a buscar conhecer a vontade de Deus. O verso áureo dessa semana foi Lucas 11:1, onde Jesus estava orando em particular, os discípulos se aproximaram, viram Jesus orando, e então pedem a Cristo que ele os ensine a orar. E foi nesse contexto que Jesus ensinou a oração modelo, também conhecida como a oração do Pai Nosso, que a gente conhece e é um texto tão conhecido da Bíblia. Pois bem, a lição se propôs então a nos ajudar a colocarmos os salmos em nossas orações. Esse foi o objetivo da lição da semana. Já na parte de domingo veio com esse tema, né? Promovendo o uso dos salmos na oração. E aí trouxe para nós o Salmo 105, textos como Colossenses, textos como Tiago, e esses textos buscaram nos mostrar a importância de conhecermos a palavra de Deus para que ela seja entronizada em nosso coração e usada em nossas orações. Como o Salmo 105, por exemplo. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Esse foi um texto especial que a lição trouxe para cada um de nós. Aqui nos mostra que nós podemos, incluir nas orações os textos especiais que a Bíblia traz para nós, especialmente os salmos da Bíblia. De um modo simples, os salmistas introduziram essas experiências em sua vida. E eu queria propor para você que nós também buscássemos esses textos e aplicássemos esses textos à nossa vida. E aqui falou sobre duas coisas que nós devemos primeiro ler nos Salmos. Primeiramente, cada salmo deve ser lido fazendo uma reflexão simples, em seguida, uma oração. E um segundo ponto que a lição trouxe para nós é para que Deus coloque em nossa palavra, em nosso coração e mente, aquilo que o salmista intencionava comunicar com Deus. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós decoramos os versos da Bíblia, especialmente as orações feitas pelos salmistas, nós estamos guardando em nosso coração essa palavra. E é isso que vai nos ajudar a não pecar contra Deus. Então, a gente deve estar atento a isso aí. A lição avançou para a parte de terça, que falou sobre confiança em tempos de dificuldade. E aí o Salmo 44 é uma linda oração, e esta oração nos mostra como que em meio à crise a gente pode confiar no Senhor. O Salmo fala sobre desespero e sofrimento, e então surge uma pergunta. A pergunta é: o que o Senhor está fazendo nesses momentos? Os salmistas passaram por situações semelhantes em suas vidas e, por inspiração divina, registraram esses momentos para que eles nos pudessem nos ajudar hoje. Então, o Salmo é um exemplo de pessoas que adoram mesmo estando em meio às dificuldades. É um salmo que relembra os atos de Deus na história, a forma como ele atuou e nos mostra que ele pode atuar no presente também. O autor da lição diz que a lista de infortúnios e lamentos que os salmistas enfrentaram incluía muito sofrimento, muita luta pessoal, mas em meio a tudo isso, eles puderam clamar a Deus. E eles então registraram ali o amor e a bondade de Deus, mesmo em meio à tribulação.
Esse é um ponto que eu e você também podemos desenvolver. Mesmo em meio às dificuldades, sofrimentos, tribulações, nós podemos nos apegar a Deus com confiança. A lição de terça falou sobre um salmo de desespero, e aí entra o Salmo 22, que estudamos, é um salmo messiânico. Você vai perceber que nesse salmo messiânico há descrições detalhadas a respeito do evento da cruz. Você vai encontrar ali palavras como, por exemplo, cães me cercam, um açuce de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, estão olhando em mim, meneando a cabeça, deitaram sorte sobre minha túnica. Então, são expressões que o Salmo 22 usou, era um salmo por inspiração divina, mas que falava de eventos do Calvário. E o próprio Jesus usou em suas orações os salmos. Isso tudo nos mostra como Deus permitiu que esse registro ficasse para todos nós, para que nós pudéssemos nos apropriar deles. Inclusive, o próprio Cristo fez uso dessas orações em vários dos salmos. Então, nós podemos, assim como eles, mesmo no meio do desespero, encontrar alegria e contentamento. Na quarta-feira, vimos do desespero à esperança, e aí estudamos o Salmo 13. Até quando, Senhor, pergunta ao salmista, até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas, ao mesmo tempo que o salmista clama por essa presença divina, ele reconhece que Deus nunca o abandonou e que Deus sempre estaria presente. Esse salmo indica o caminho para evitar um erro comum, que é concentrar a oração em nós mesmos, quando a oração deve ser concentrada no Senhor. Esse é o grande mal que o salmo procura nos orientar. Já na parte de quinta, vimos aí o Salmo 60, lindo salmo. Queria mais uma vez recapitular com você. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indigno, ó, restabelece-nos. Abalastes a terra, fendeste-a. Repare-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fixa o teu povo, ou fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos destes a beber o vinho que atordoa. E aqui, numa linguagem muito interessante, o salmista fala sobre o sofrimento que o povo de Deus estava passando, que ele estava passando. Mas ele termina o salmo com uma expressão muito bonita. Em Deus faremos proezas, porque ele calça aos pés os nossos adversários, ou calca aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos proezas. Mesmo reconhecendo toda a adversidade, toda a luta que o salmista estava enfrentando, ele tem uma palavra de esperança. Em Deus faremos proezas. Ellen G. White, comentando um pouquinho essa temática, no livro Beneficência Social, ela escreveu: este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar os enfermos e proclamar libertação aos cativos. Ele era em si mesmo saúde e vigor, transmitia sua vida a doentes, aflitos e possessos de demônios. Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador. Sabia que aqueles que podiam ou pediam sua ajuda haviam trazido sobre si a doença, mas apesar disso, não se recusava a curá-los. E a lição termina trazendo esperança e alívio para todos nós. Amigos, olhar para esses salmos, para os momentos difíceis que os salmistas enfrentaram, é encher também nosso coração de esperança e saber que mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós também podemos ser vencedores. Nós também podemos romper. Apropriar-se desses salmos em nossas orações é gravar porções, decorar porções, para que em nossa mente essas orações afluam de forma clara e a gente possa se valer desses mesmos argumentos que os salmistas usaram na nossa busca pelo Senhor. Que nesse sábado você tenha a bênção de Deus na sua vida,
que você experimente o conforto que os salmistas experimentaram. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado por esses momentos de reflexão na tua palavra. Dai-nos um dia feliz e abençoado e permita, Pai, que os salmos sejam introduzidos em nossa vida, em nossas orações e que experimentemos o socorro e o alívio que os salmistas experimentaram. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua presença hoje e a gente se encontra no próximo vídeo, que nesse sábado você possa recapitular ou dirigir essa lição em sua classe com a ajuda e guia do Espírito Santo. Deus te abençoe.